quem vai começar falando de amor? Sou eu, e não é amor materno, veja, isso é uma informação. Olá, você de casa, bem-vindo a mais um Pode Mais Elas, comigo Cláudia, jornalista, bancária, com a Cíntia, hoje um pouquinho afônica. Sim, mas vamos junto, né? Para comemorar o amor. Comemorar o amor, a Nete. A Nete, psicóloga. E a Luciana? Jornalista, professora, e cabe constar logo no princípio que a Nete trouxe os bombons do Dia dos Namorados para compartilhar conosco e apimentar nosso papo aqui. Olha... Cláudia, você ainda acredita no amor? Então, você voltou a acreditar no Pois amor? é, Quer tu fazer a pergunta do teu jeito também? Manda assim, aproveitem, é o dia de perguntar. Cláudia, amar é bom? Gente, Sempre foi. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu nunca disse nada diferente disso. Pois é, o melhor momento pra dizer que sim, o amor é lindo e é tudo maravilhoso. Quem tá nos assistindo em casa pode ficar imaginando os coraçõezinhos Isso. subindo, que tá tudo certo. Depois pedir pro pessoal botar os corações. E subindo, assim, né? subindo. Como fazer 40 é bom, né, Cláudia? Gente, a gente falava, não teve Sim. um episódio que a gente falou 40 sobre isso, mais. né? Que era um momento assim de, nossa, uma vida nova, veja bem, né? E você Chegou dizia- a vida nova. Muito bem. Chegou, esperei, fiz a listinha, segui conselho do meu chefe, disse assim, Cláudia, você tem que fazer uma listinha, tem que, sabe, mentalizar o que você quer na pessoa que você está procurando. Então faz lá uma listinha. E deu certo? Chefes, uma parte. PDI dos colaboradores de vocês inclua a listinha, que inclui o amor. E aí Tá ficando bom esse negócio? a minha listinha foi muito certeira, assim. Eu nunca fiz uma listinha de Mega Sena que desse certo, mas essa listinha deu muito certo. Falando em amor da Cíntia, vamos agradecer pelo chá maravilhoso. Sim, vamos que ganhamos, brindar né, com Márcio? o amor com chá. Todo mundo esperando uma Obrigada. espumante de chá Espumante, também sim. é bom. É um cara. gesto de amor. Esse é um gesto de amor. de verdade, amor. cuidado. É de cuidado. Cuidado e amor. Falando em amor, gesto de cuidado faz parte do amor. Temos várias discussões com relação ao amor contemporâneo, né? As mudanças de perspectivas do amor, de relacionamentos. E acho que cabe aqui falar uma questão que eu vinha vendo essa semana com relação à gama de alternativas que se tem. Quase um menu, né? De pessoas com quem se possa relacionar. E uma das vertentes, imagina que os relacionamentos talvez não estejam durando porque a resiliência, a persistência no relacionamento também dependem de você focar que você quer se relacionar com uma pessoa. A Luciana fala muito isso na intencionalidade de se relacionar com alguém, né? Escolher, querer. E aí arcar com as decisões que isso leva e que não é sempre tudo positivo. E essa questão de ter várias oportunidades, vários contatinhos, várias pessoas numa lista de espera imaginária, coloca muitas pessoas assim numa facilidade de, vou desistir aqui, já não deu, vou pro próximo. E nunca aprofunda o conhecer aquela pessoa, a relação que se tem para realmente estabelecer um convívio, um amor. E eu acho que tem muito disso, tá? Isso é uma opinião de quem vê aí as gerações transitando, né, nas redes e realmente, assim, indo de um lugar para outro e não se estabelecendo. E aí, assim, eu não tô dizendo que a gente tenha que ficar insistindo em relacionamentos falidos ou tentar salvar pessoas que têm problemas ou então tentar fazer alguém ser compatível conosco. Não é isso. Fazer dar certo a qualquer custo. Não é isso, de forma nenhuma, mas assim, um pouquinho de insistência temos que ter, porque afinal de contas, nem nós somos suportáveis o tempo todo, né? A gente não se aguenta o tempo todo. Não, tem uma Mas a frase gente não que, tem assim, opção de fugir de si mesmo, né? olha que profunda essa frase. Vou te amar para sempre, mas não vou te amar sempre. Muito bom. Assim, como é que é? Eterno, que seja eterno enquanto dure, né? Também pode ser. Já vem Só que tem durado algumas semanas, Pois algumas horas. mas assim, acho que quando né, se pensa na eternidade enquanto dure, se pensa, me parece que numa profundidade, né? E aí, às vezes, a superficialidade também não permite
um relacionamento bem vivido, porque é curto às vezes e superficial. Né? Sabe que, Cláudia, tu fala dessa questão das pessoas não aprofundarem. Saiu uma reportagem na revista Exame, março agora de 2024, falando que, de acordo com o IBGE, os dados de 2022, os casais se divorciaram, né? Casais com até 2 anos de relacionamento, aumentou 10 pontos percentuais em relação ao censo de 2012. Ou seja, sim, as pessoas estão investindo menos nas relações. Mas tem um dado bem curioso, que aquele grupo que fica entre 10 e 19 anos de relacionamento se manteve, né, entre 26,16% para o último censo, agora 25,9% se divorciaram. Porém, as pessoas que ficam acima de 20 anos, a gente teve uma redução nas separações, de 36 que era no último censo para 26 nesses, que é o aprofundamento. Ou seja, eu dou mais tempo de relacionamento, eu invisto, eu talvez consiga entender essas diferenças do outro, que talvez não é te amar para sempre, né? Perdão, te amar o tempo todo, o tempo todo, e conseguir entender que as pessoas vão mudando, tendo nuances ao longo da vida, né? Amor não é só concordância, né? Isso. E aí a gente tem eu refleti enquanto vocês falavam, se eu não concordo, se eu não estou me sentindo naquele momento 100% feliz, não quer dizer que eu não amo mais, né? Isso. Porque o amor não requer concordância, afinidade, igualdade o tempo todo. E ao encontro também do que a Cláudia colocou, eu acredito que a gente poderia começar a listinha definindo o conceito de relacionamento, ou o que eu espero do amor, o que é o amor para mim. Porque eu acredito que boa parte das frustrações se dão nesse sentido, porque há um entendimento de que o amor ou o relacionamento seja só o lado bom o tempo todo, satisfação constante das minhas necessidades ou do meu desejo de estar ali. E a Cíntia falou um ponto dessa pesquisa, que em relação a 2012 foi o último censo, né? A gente está falando de 13 anos. Você usou, Cíntia, investir menos no primeiro ponto. Será que, de fato, as pessoas estão investindo menos? Ou será que elas tomaram consciência de que tem escolha? Também pode ser. Essa é uma questão que a pesquisa, obviamente, não abrange. Não, ela traz números absolutos então, de assim, divórcios. A gente pode fazer uma interpretação, como a que tu fizeste, mas também pode fazer a interpretação que a Luciana fez, de que, na verdade, perceberam que tem escolha, que tem poder de escolher, e então se separam e se sentem mais tranquilos com essa... Mas, independente disso, acho que se a gente quer pensar em relacionamento, não vai ser das formas como se pensou até hoje, conservadoras e cheia de regras, e a ideia da perfeição, né, Luciana, de que tá sempre tudo bem. E aí, como eu não posso escapar do amor materno, eu tenho que falar sobre isso. Mas eu acho que cabe a comparação. Eu não vou deixar de amar minha filha se ela fizer algo que é contrário ao que eu pedi, se é algo que vai me desagradar, não vou deixar de amar. O meu amor por ela é meu amor por ela. Aí a gente aceita qualquer atitude, não é isso que eu tô falando, mas assim, entendo que o amor, ele está ali. E aí, como que nós vamos construir... Ele compreende, como que nós vamos construir isso, então, né? E aí, para construir isso com um filho, claro que tu tem um laço ali de responsabilidade, mas quando tu assume um compromisso com uma outra pessoa, eu assumi um compromisso que eu quero ter um relacionamento contigo, quero que dê certo, tá? Então, a gente vai constituir amor aqui, então a gente vai levar isso de uma forma que eu não vou deixar de te amar cada vez que tu fizer uma coisa que não seja de acordo com o que eu quero. E isso tem que ser uma coisa muito clara, porque eu também não vou fazer sempre a vontade do outro. Senão fica um jogo de agrada e desagrada, que não é uma vida real. Mas aí acontece, eu acho que tem uma diferença muito significativa, né? Por exemplo, você começa a amar sua filha, enfim, você gerou ela, você começa a amar ela antes de conhecê-la, e ela nasce muito pequena, indefesa e tudo mais, e um amor que vai se desenvolvendo de uma maneira que parte de uma aceitação e tudo mais, né? E de agora, não ter escolha, talvez. De depois... ou que de não ter escolha ao mesmo tempo ao mesmo tempo em que você escolhe amar, né? E como que também por trás desse amor tem um dever de amar, né? Não é? Em algumas reflexões da filosofia se fala de que nós temos... Amar não é só assim uma escolha, uma opção. Não, a gente também deveria partir do princípio de que a gente deve amar.
Porque a gente sabe, a gente consegue e a gente tem como que o compromisso de amar, porque a gente tem que tornar a vida possível. O ser humano é um ser de relações. Então, o princípio do amor, ele deveria funcionar como uma ética, não é? Que a gente tem o dever de amar. Como a gente ama e constrói as nossas relações de amor, de amizade, com relação aos nossos parentes, digamos assim, né? Filhos, filhas, mas quando a gente fala do amor romântico, entre aspas, no sentido de que é o amor que a gente escolhe uma outra pessoa para viver com ela, uma outra pessoa adulta que aparece na nossa vida, depois que a gente já é adulto e a gente quer construir uma relação com essa pessoa, isso é muito... Aí tem outras implicações. E aí eu acho que tem um ponto bem crítico, que é algo que a gente aprendeu a partir das heranças que a gente tem de costumes, de cultura, porque aí a gente fala de um amor muitas vezes idealizado, ou de um outro idealizado. Ou erotizado, talvez. Ele tem um quê erótico, claro, porque isso faz parte dessa escolha, muitas vezes, mas a gente aprendeu parte da cultura, isso se deve a uma trajetória, por exemplo, sobre a qual se reflete quando a gente fala do amor romântico, né? Aquele amor romântico que aparece na novela, na literatura antiga. Perfeito. Que é o amor perfeito, que é o príncipe encantado, que é a Cinderela, enfim, aquele príncipe que seria aquele homem que vem montado num cavalo branco e ele é o homem que você idealiza, que vai ser o pai dos filhos, das filhas. Isso me dá um medo, imagina, se vem um príncipe, tu é obrigada a ser uma princesa, gente. Pois e daí se tu nasce ogra, não tem o que fazer. Pois é, mas aí aquele homem também vai como que nessa cultura do amor romântico, eu não estou falando daquele romantismo que é o tratar bem, não, isso não. É aquele amor romântico onde se idealiza o outro ou a outra, né? Que também se idealiza aquela mulher como uma pessoa perfeita, que vai ser uma mulher maravilhosa. Naquele tempo, lá no século XIX, ainda era a mulher que seria dona de casa, a mãe dos filhos, a esposa perfeita. Esse ideal romântico, fora da realidade hoje... disponível o tempo todo na cama. Ainda é uma boa esposa, uma boa companheira e tudo mais. E aquele amor romântico, ele era um amor idealizado, que ainda, por incrível que pareça, figura no nosso imaginário. E quando a gente briga para ter um homem perfeito, é o imaginário do amor romântico daquele personagem perfeito que figura. Quanto isso gera sofrimento. Quanto isso gera sofrimento. Mas, Anete, acabou a era do amor romântico? Pois é, a era do amor ideal. Eu acho que essa era acabou. Da gente pensar que existe um amor perfeito, como você disse. Um amor ideal, né? E tu acha, Anete, que na realidade, se a gente fala de relacionamentos, e cada um vai colocando como imagine, como funciona... Quando tu fala que não existe mais um ideal de amor, eu também posso entender que não existe um modelo de relacionamento e de amor que vá funcionar para todos. E acho que aí que tá talvez a combinação mais certa. E quando a gente não cria esse ideal e essa expectativa de que o outro vai ser assim, embora eu fiz uma listinha para que fosse, entende? Sim. Mas assim, de perceber realmente quem a pessoa é, como que ela é, quais são os meus itens não negociáveis. Quais são as coisas que eu não negocio? Mas aí entra o ponto, tu fizeste a tua listinha. A tua listinha Isso, não é então... baseada naquele amor romântico lá, né? Não. Obviamente não necessariamente. não. Até porque eu não sou aquela personagem daquele amor para oferecer de volta. Mas eu acho que esse reconhecimento de quem se é, o que está se procurando, o que vai funcionar. Acho que esse é o mais saudável das relações. Para um começo, sim, mas tem uma outra questão, que ao longo da vida, nós todos mudamos. E não dá para ficar assim, naquele amor constituído de quando se conheceu. Ele vai... O teu amor... Quanto tempo tu e o Márcio estão juntos? 33 anos. 33 anos. E tu acha que tu é a mesma pessoa desses 33 anos? Nem o Márcio. Nem ele, com certeza. Então, por que o amor de vocês seria o mesmo? Vocês se amarem, sim, pode continuar. Mas o amor de vocês tem que ir mudando junto com vocês. Porque se ficar naquele início, não tem como, né? Aí acaba. O amor acaba ou a gente decide parar de amar? Anete, essa bomba é pra ti.
É que não é que a nossa capacidade de amar acaba, mas o modo de Mas amar... Mas o amor por alguém acaba? Acaba, com certeza. Acaba. Você deixa de amar, e isso é plenamente possível, porque a gente é uma fonte inesgotável de amor. Então, mas a gente ama mais, ama menos, ama mais certas pessoas, porque a gente tem afinidades, né? Seja na amizade, na família ou por alguém, que, enfim, Mas quando a gente pensa assim, deixar de amar, porque talvez está muito nessa coisa, a relação de estar junto, né? Mas eu posso não estar com uma pessoa, não querer mais ter um relacionamento com ela, e ainda assim eu amo. Sim, Só que é um essa é uma jeito diferente questão, de amar, essa né? é uma questão. Eu li uma coisa muito interessante sobre isso. Aonde foi que eu não me lembro? Foi muito recente, que era, vamos ver se eu me lembro direitinho. Eu não quero me separar de você porque eu deixei de te amar. Eu quero me separar de você porque eu deixei de me amar. Isso a pessoa falou. Aliás, lembrei, uma paciente minha, lá tempos idos, né? Ela estava terminando um relacionamento de forma muito dolorosa, mas muito conversada, muito conversada. E aí ela escutou isso do parceiro dela, né, que queria seguir um outro caminho, não porque o amor tinha acabado, mas porque ele sentia que ele precisava fazer um outro caminho para si, para sua vida, e ele disse para ela isso: eu quero me separar de você, não porque eu deixei de te amar, porque o meu amor por ti, ele é imenso, mas a nossa vida juntos, ela não atende mais às minhas demandas, porque não estou me amando mais. É de uma profundidade, e era... Ou talvez não amava mais a pessoa que ele se tornou naquele relacionamento. Pois é, isso, acho que esse é o sentido do que ele estava dizendo. Ele foi deixando de fazer, de ser e de fazer coisas que ele queria, em detrimento daquele relacionamento. E aí como que ele foi se... Eu poderia talvez acrescentar, assim, foi se entristecendo um pouco com o que ele estava se tornando. Então ele precisava abrir mão daquele formato de relacionamento, né? Mas ele continuava amando aquela pessoa por tudo que ela era, e é dolorosamente, digamos assim, ele disse isso, e eu acho que é uma maneira, claro, uma separação dessas que foi muito conversada e não por isso menos sofrida, mas eu quero me separar não porque estou deixando de te amar, mas porque estou deixando de me amar. O que vocês pensam que é, assim, eu não sei nem que palavra utilizar, mas, assim, qual é o ponto-chave para vocês, assim, ó, tal coisa eu perdi ou eu deixei de sentir que apaga o amor? Eu penso que há uma relação muito forte na cabeça das pessoas entre atração e desejo e o amor, vamos dizer, eu não gosto de chamar de casal, mas vamos dizer assim, vou usar o romântico, mesmo que o conceito de romântico seja outro. Afetivo também não. Mas eu já escutei de muitas pessoas que a gente se gosta, mas a gente se tornou amigos. E aí eu me questiono muito, tá, mas ser amigos não é... Para mim, ser amigo é um pré-requisito para o amor dentro de uma construção de um relacionamento. Então, se o meu amor não é um dos meus melhores amigos, talvez eu não me sinta autêntica naquela relação, não me sinta eu mesma. Então, para mim, o fato da gente se tornar mais amigos, mais próximos, mais íntimos, não significa que o amor acabou. E aí eu acredito que a maioria, por isso que eu fiz a pergunta antes do amor romântico, porque na minha percepção a maioria atrela o fim do amor ao fim da atração sexual espontânea, sem esforço e sem construção, sem necessidade de movimento. Onde eu olho para a pessoa, eu sinto atração, eu quero transar, e aí no momento que este ímpeto fisiológico, mental, sei lá como eu vou definir. Instintivo, ele não surge na mesma intensidade, porque de alguma forma tu não deseja o que tu tens, naturalmente.
né? A criança quer um brinquedo que ela não tem. No momento que ela tem, talvez esquece no sofá, tirado, nem lembra que tem. Né? Então, no momento que esse processo não se torna automático e passa a exigir um querer, um construir um esforço, fica mais fácil trocar e buscar um espaço onde ocorra naturalmente, instintivamente. Sabe que tem uma questão, eu comentei outro dia, a gente falou sobre isso no programa Mais Elas, da Popular também, que é uma balança complicada de equilibrar num relacionamento, que o amor, ele vai exigindo cada vez mais intimidade e profundidade. E o desejo, ele se alimenta do mistério, do novo. Então, para tu manter um equilíbrio entre os dois, tem que ser uma coisa pensada, trabalhada, não vai ser automático, não vai ser instintivo, tem que se dedicar. Tanto para se tornar mais íntimo, mais amigo, mais autêntico, quanto para conseguir criar novidade e mistério para que o desejo não se apague. Não é automático. O fisiológico vai precisar disso, porque não vai acontecer. E aí eu digo que talvez ali esteja a questão daquele amor idealizado, porque naquele amor idealizado isso tudo acontece sozinho. E eu acho que quando tu encontra a pessoa certa é sozinho, não precisa se dedicar. E não é assim, né? Mas que a gente sempre olha o início da história, né? E eu acho que também tem um outro ponto, trazendo ao encontro disso que tu fala, Cláudia, que não necessariamente e nem possivelmente a gente vai poder manter relações, né? Daí a gente fala da relação de sexo, homem e mulher, mulheres, homens, do casal em si, permanente. Porque ao longo da vida, né, a gente sabe que tem a perda do libido, que mesmo que tu faça movimentos, que tu vá atrás, mas tem uma questão, né, fisiológica, biológica do corpo, que chega um determinado momento que isso pode realmente não ser o fator. E daí eu me lembro muito de quando, na época que eu estava fazendo as entrevistas de casamento, então, que fiz esse ritual, e sentamos e o pastor perguntou para mim e para o Márcio, vocês gostam de conversar? E o Márcio olhou para ele, riu e disse assim, ela fala mais do que eu. E daí ele disse, isso vai ser bom e acredito que seja necessário. E daí ele falou sobre essa questão do amor. E eu sempre me recordo, quando a gente faz lá espontaneamente nossas renovação de votos um com o outro, a gente traz essa frase, né? Que esse amor que vai ficar para nós, né? Para as coisas que a gente quer viver no dia a dia, mas também, se for deitadinho na cama, simplesmente um olhando dentro do olho do outro, tem a ver com respeito, com consideração e com querer, né, genuinamente, fazer parte daquela relação. E isso ele disse para nós, se vocês não quiserem fazer parte, não vai ter sexo nenhum que segure, não vai ter tesão nenhum, porque não vai se manter. Então vocês têm que querer estar juntos. E daí ele perguntou, hoje vocês querem estar junto por hoje ou pelo amanhã que vocês vão construir? Nossa, e eu achei, e eu achei muito bonito, assim, de vez em quando a gente retoma isso, essa fala, porque as relações, elas têm isso. Trouxe até aqui, que nos uniu lá no passado, né? Então, assim, de resgatar. E daí vem muito isso que a gente muda demais. Eu olho para aquela Cíntia lá e olho para a Cíntia de hoje. Nossa, eu tenho muito mais liberdade de fazer coisas e de dizer coisas, né, nessa relação do que eu tinha naquela época, né? Mas eu também sei quando tem coisas que não cabem agora e que talvez naquela época, né, eu dizia sem nenhum freio, e não é porque deixei de ser autêntica, é porque eu aprendi outras coisas. Talvez justamente, Cíntia, porque você seja autêntica, né? Eu acho que aí reside uma coisa, né? Quando a gente fala, o amor exige muita coisa para que as pessoas se renovem, se atualizem, precisa de que o amor seja dinâmico. Na verdade, o amor é dinâmico à medida que a pessoa é dinâmica. Né? O amor, ele se renova, mas na verdade o que se renova são as pessoas, e se as pessoas se entregam a uma dinâmica de vida, né? Que seja autêntica, espontânea, e talvez, né? Aí claro, cada um tem as suas próprias exigências ou expectativas, né? Porque quando você diz, a gente expectativas aqui. A gente vai mudando, né? Mas talvez nem todo mundo mude. E às vezes uma das pessoas no casal muda e a outra não muda tanto, né? Uma talvez se acomoda, mas a outra não. Às vezes os dois se acomodam, né? E eu acho que o encantamento, ele surge muito, talvez por aí, né?
uma pessoa olha para outra naquela relação e continua achando a outra interessante. Eu acho que era nesse ponto que eu queria chegar, assim, que tem algumas palavrinhas, que eu acho que quando elas saem da relação, aí acaba o amor muito... Admiração. Muito, exatamente, muito antes do que sexo, tesão e outras coisas. Respeito, admiração. Cara, pra mim, essas duas palavras, assim, são pra mim muito, muito fortes. Uma porque, assim, quando você perde o respeito, é difícil de manter qualquer tipo outra coisa. Porque aí a gente pode falar de qualquer amor, né? Quando você perde o respeito com um amigo e tudo mais, né? A gente machuca demais o sentimento, né? E a admiração, olha... Porque na admiração vem muitas coisas juntas, inclusive o tesão, inclusive o interesse, inclusive a vontade de não se acomodar, de fazer a admiração. E aí, pra mim, né? Eu tô falando pra mim, por isso que eu perguntei quais são as palavrinhas que pra vocês acham que cairia o amor? E eu anotei aqui expectativas junto com conversas sobre expectativas, porque se nós mudamos, todos mudamos, ou um muda, o outro não muda, não importa... Mas qual é a minha expectativa em relação àquela relação? Porque se a minha expectativa é de ter uma relação sexual todos os dias e a expectativa da outra pessoa seja ter uma relação de qualidade a cada 7 dias, nós temos um problema. Porque um não vai conseguir atender a expectativa do outro se não tiver diálogo e uma mediação nessa expectativa. Então, o quanto a gente conversa sobre isso, sobre o que eu quero cultivar naquela relação, sobre o que eu espero do outro e sobre o que eu estou disposto a fazer para atender a expectativa do outro, porque a gente está num ambiente em que cada vez mais o egocentrismo ele é estimulado e as pessoas precisam do social, porém, me parece que o outro precisa me atender, mas eu não preciso fazer o esforço de atender ao outro, né? Então, é aquela história da balança, né? E para que essa balança fique equilibrada e não esteja sempre em desequilíbrio para o mesmo lado, eu não vejo outro caminho senão o diálogo e o autoconhecimento e o reconhecimento do outro. Sim. É bem importante isso do autoconhecimento, né? Porque, assim, eu preciso realmente saber o que eu quero da relação. E não o que a sociedade diz que eu preciso fazer. Isso, ou então de imaginar que a minha vontade tem que ser de acordo com a vontade do outro, porque senão a nossa relação acaba, então eu vou dizer que a minha vontade é a mesma. A única possibilidade de funcionar é os dois serem honestos, né? Sinceros, e dizer, olha, eu espero isso, eu quero isso. Dá para ajustar, não dá para ajustar? Como que faz, né? Como que a gente vai trabalhar com essa possibilidade, com essa expectativa? Porque, realmente, é exatamente isso. E aí, a gente volta de novo para aquela história do amor idealizado, em que se acha que a coisa vem pronta já. É óbvio que o outro quer a mesma coisa que eu quero, eu não preciso perguntar. Porque se me ama mesmo, é claro que vai querer todos os dias, sabe? É uma coisa... Exato, mas eu acho que essa questão de que o amor, ele vem pronto, né? Essa eu acho que é uma das grandes questões... problema, né? Quando a gente discute o amor, né? Sobretudo relacionado com esse amor, essa imagem do amor idealizado mesmo, né? Porque parece que no conto de fadas, né? Chega o príncipe encantado, tem o beijo e o conto acaba. Não é mesmo? Claro, porque se continuasse, não tinha feliz. Então, aí começam os problemas. Exatamente, porque aí é que acontece... Não beija, então. Voltei ao normal, pessoal. Porque não tem, no conto de fadas, que figura no nosso imaginário, a ideia de amor é que um dia esse amor começou, ele tem data, às vezes tem uma cerimônia, ou tem, enfim, uma data a ser celebrada, ou, né, a imagem boa é o ritual do casamento, né? Às vezes se faz, tudo é um imaginário maravilhoso até o dia em que acontece esse rito bonito, né? Casamos, ou fomos morar junto, ou selamos o nosso amor de alguma maneira. E isso é celebrado, é fotografado como se, bom, agora tudo está dado, chegou, né? Aconteceu. E é como o beijo do príncipe, né? Na princesa, e aí é o fim. É o fim do conto, é o fim do conto de fadas. E o conto de fadas, ele não tem dia a dia.
Não tem rotina, ele não tem o depois. Não ele tem não problemas, tem... não tem contas para pagar, não tem criança não dormindo de noite, não tem, né? Então aí tem uma questão muito complexa, né? Que é realmente como conviver e lidar no dia a dia, como conseguir amar uma pessoa se você convive com ela todos os dias. Eu acho isso um verdadeiro dilema humano. Como conseguir amar se você vive num dia a dia, numa casa, numa vida doméstica, com todos os problemas que cada pessoa tem. Esse equilíbrio, ele é muito difícil, ele é complexo, né? Então, assim, conversar, colocar as expectativas, é já quase assim, é um tipo de amor que já é quase sobrenatural. Mas uma vez eu li uma... Mas, gente, é possível. Sabia que Cláudia, existe não queremos... uma coisa chamada conversar, No jogo da sedução, a gente só mostra o lado bom, né? A gente também hoje não quer, assim, a gente também não quer tirar... vou jogar um balde de geografia na Cláudia. O doce da boca da criança. Mas eu li uma vez um depoimento muito bonito numa parte que eu estava estudando sobre... o amor, as transformações nas relações amorosas. Eu lembro até uma época eu fiz um pequeno curso com a Regina Navarro, que escreve muito sobre o amor, né, as transformações nas relações amorosas. Mas num outro contexto eu li um depoimento de um homem que dizia assim, olha, quando eu casei da primeira vez, eu casei com um ideal muito grande de amor. Eu tinha uma imagem de como o amor seria e não deu certo. Agora eu tenho um outro amor, ele disse, é um amor menor. Por que ele é menor? Não que ele não seja verdadeiro, ele é diferente, ele é com menos expectativas. Preventivo. No sentido de que você também proteção. talvez tolera mais a outra pessoa e não joga sobre ela tanta expectativa. E se você não joga sobre ela a responsabilidade, inclusive, de te fazer feliz, nossa, essa então culpa ela porque ela não te faz feliz, ou como a gente às vezes escuta, mas você não me deu tal coisa no Dia dos Namorados, você não postou nada no Dia das Mães, para mim. Você não me deu flores quando nós completamos o aniversário de casamento. Bom, são cobranças e expectativas que jogam sobre o outro, que o outro não está amando como eu queria. E aí vem uma outra questão complexa, que são todas as carências que a gente traz junto conosco e que a gente joga para dentro de um relacionamento. E não comunica também. E não comunica, mas cobra do outro. Quer dizer, eu não me senti amada durante a minha vida, o meu auto-amor, o meu amor próprio, ele é ralo e raso, e eu quero que você preencha todo o meu vazio. Complexo, né? Tem até uma outra questão que é um pouco menos profunda, talvez, mas que também cabe, que é... como eu expresso, como eu demonstro meu amor e como eu gosto de receber as demonstrações de amor, né? Porque nem todo mundo, alguns falam, outros encostam, tem o toque, outros com prestação... Deu presente, prestação de serviços. Pô, tá ali, ó, fez um chazinho. Cara, então assim, como que as pessoas demonstram e como que eu recebo? Aí eu só sei receber amor com presente, né? Senão não é. Mas aí a pessoa levou você pro trabalho, buscou, sei lá, né? Fez várias coisas no dia, mas isso não. Não, isso aí você fez. Eu fiquei pensando na prestação de serviços, né? A definição de cada um. O que é a tua prestação de serviços, o que é a tua? Boa, mas claro que a gente também não casa com alguém porque essa pessoa... lava a louça e porque essa pessoa né? Porque leva do trabalho, porque eventualmente, né, não é, a gente precisa, para uma relação ser interessante, talvez a gente precisa de um conjunto de coisas, né, que... Não é por causa da louça lavada. Também, Cláudia, isso é muito importante. Agora quase... Mas olha que isso é muito importante, porque eu lembrei outro dia que uma das pesquisas recentes que eu li, que foi feita, se não me engano, no Canadá, mostra que quando aumentou entre os casais o serviço doméstico compartilhado, as relações sexuais aumentaram em 20% no Mas ano. Claro, sobrou tempo para as mulheres, antes elas não saíam da pia. E estavam cansadas, né? Sim. E dá prazer também. Eu achei que eles também tinham cansado e aí transavam menos. Não, porque na verdade você conviver com alguém que tem uma parceria boa
Eu acho excitante, que é excitante. Mas eu achei interessante um estudo aqui que você compartilhou há um tempo atrás, Anete, eu não sei se você lembra, sexo em segundo lugar na cultura da performance. É atual, bem sexo atual. Está em segundo lugar nas relações? Parece que, segundo essa pesquisa, o sexo, ele passou a figurar não como a coisa principal, porque é tanta performance que tem que trazer para dentro da relação. Ai, preciso fazer quanto fala. Que a performance também diz respeito, assim, cada qual quer ter um corpinho, às vezes, mais legal, quer postar muita coisa, quer performar muito bem nas redes sociais, e o tempo, ele vai se esgotando, e as pessoas vão perdendo tempo, não vão tendo nem tempo para transar. Aqui diz, no Brasil, 67% dizem preferir uma rotina estruturada a viver experiências novas. Viver experiências novas requer esforço também. Rotina é importante. Coragem. Não, o que eu ia comentar é que essa semana ainda vi um pedacinho de uma entrevista de um humorista falando que como era bom casar, porque o casamento permite você fazer um sexo mediano, né? Porque ser solteiro é uma desgraça, né? Porque daí você tem que performar, tem que ser um sexo, quase sexo crossfit. Puxa vida. E aí, quando você casa, você tá tranquilo, assim, né? Agora. Vamos tomar um chazinho, agora passou, né? Deu, tá bom, pronto, deu. Acabou, era isso. Olha que coisa, que negócio tão bom que é. O peso que tira das costas. Então, o erotismo precisa de espaço, não de exigência. O erotismo precisa de espaço, não de exigência. Porque, imagina, como que você vai exigir uma espontaneidade né, num jogo erótico? Né? Como você vai exigir algo num jogo erótico e criar, talvez, uma tensão, algo que, assim, que eu não sei, eu não gosto. Né? Talvez isso explique, Anete, boa parte das mulheres que manifestam falta de desejo, né? Porque na nossa cultura recente, para não dizer atual, existia um conceito de que o casamento é pré-requisito, habilita, na verdade, a necessidade de estar disponível sexualmente o tempo todo, ou quando for a expectativa do outro. E aí, se a gente olha nesse aspecto, talvez essa fala que explique um pouco este cenário. Que no momento que a exigência deixou de ser interessante, né? Não é porque espontâneo. E a expectativa pode ser do outro e não a tua, né? Sim. Porque eu acho essa relação eu vejo isso muito, vou falar assim, de novo, claro, a experiência de consultório, ela sempre nos fornece muitos exemplos, né? O que me excita, o que é o erotismo, né? O que me atrai no outro, né? A gente também é educado, e a nossa cultura, ela nos limita muitas vezes na nossa capacidade na nossa capacidade erótica, vamos dizer assim, capacidade erótica, sobretudo para as mulheres. Como se diz, as mulheres têm muito menos oportunidades e são muito menos expostas a um imaginário mais criativo, despojado no campo do sexo. Porque, claro, às vezes não tem tempo, ou porque às vezes a autoestima delas não colabora, porque... né? Eu tô vendo. Eu deixei a Cláudia curiosa aqui com os meus apontamentos. E aí eu fico tentando ler de cabeça para baixo. É um exercício bom pro cérebro, né? Sim. Fazer as coisas com a mão que não é a mão dominante, ler de cabeça para baixo. Vai lá, Luciana, vai lá. Não, isso é só para depois. Mas então, falando sobre exercício inspiração pro cérebro, para meus textos. A CNN teve uma reportagem dia 12 de junho, Dia dos Namorados desse ano, dizendo: relações amorosas ajudam a proteger o cérebro e a saúde mental. Opa. Olha só, uma reportagem da Gabriela. Chega aos 40, tem que se cuidar. Viu? É melhor aceitar manter a felicidade. Mas o que eu queria, só para concluir o meu raciocínio aí, que eu acho que é onde a gente chega.
Acho que muito se fala e muito pouco se pensa de forma mais profunda, né? Que o amor, ele é um conjunto de coisas, né? A Cláudia antes, lá atrás, começou a falar de respeito. Parece uma coisa, claro, o respeito, ele é bom e deve estar presente em todas as relações, né? Mas o respeito, o bom trato, o cuidado, né? O gesto, o carinho, a palavra, o afeto, é um conjunto de coisas que ou a gente exercita aquilo, coloca aquilo no jogo daquele vínculo, ou o vínculo vai ficar precário, não é? E o erotismo, ele fica muito subjugado, porque eu vejo também, claro que os homens são muito mais treinados, como se diz, numa questão visual, né, do corpo. Então, os homens desde cedo aprendem são mais erotizados por causa da cultura que expõe eles muito mais. Então, eu vejo que os meninos, os rapazes jovens, eles têm uma competição para ver quem transou, quem transa primeiro, quem já transou mais. E ficam numa ansiedade, numa angústia para ver se o colega, se o amigo, e eles precisam também performar, né? Precisam transar com aquela menina, com aquela namorada. Agora, aquela menina que vai transar com aquele namorado, com aquele rapaz, ela não está no mesmo jogo de aposta e de competição, muitas vezes, com as amigas, com as colegas, e eu vejo que naquele campo, para o menino, o importante é ele transar. E transar ali significa penetrar. Com perdão da simplificação exagerada, é isso que eu escuto. Ele precisa como que penetrar. E, gente, é de uma precariedade que eu chego assim a lamentar profundamente, é de uma precariedade que é tão parte daquilo que a gente precisaria aprender na educação. O conceito de sexo. O conceito de sexo, exatamente. E para as meninas, lamentavelmente, geralmente, aquelas transas precárias não têm prazer nenhum. Elas têm dor, elas não têm orgasmo, elas não têm vontade, elas... Justamente... É uma violência. Resumindo, não tem nada de legal, muitas vezes, naquela primeira, segunda, terceira, quinta transa para aquelas meninas. Ou até mesmo mais, né? Porque... Isso. Olha, eu já escutei histórias assim. De uma cultura predominante. Eu já escutei assim, transo dos 15 aos 20. Já estou dos 15 aos 20. Nunca tive um orgasmo. Tenho dor, não tenho prazer. Como é essa relação? Assim, é uma penetração na qual aquele sujeito tem, no fim, uma ejaculação, vamos dizer, mas onde eu quero chegar mesmo no futuro, lá para frente, esse é o caminho de aprendizagem, onde se aprende a amar e ter uma troca íntima tão precária, superficial, que muitas vezes, quando a gente no fundo vai escutar os homens, quando a gente vai escutar os homens mesmo, quando finalmente chega a crise deles, eles vão concluir lá na frente que aquilo para eles também nunca foi bom. Isso a pressão por desempenho, né? A pressão por desempenho. Porque imagina desempenho. se ele não tem a ejaculação. Então, a gente está aqui falando da coisa sexual agora, né? Mas isso se mistura com o amor, e porque às vezes o amor, ele fica restrito quase nisso, quando, imagina, a gente não tem toda uma outra complementação, nem só complementação, quando não se desenvolve aquele afeto, aquela intimidade, aquela conversa, aquela troca de carinho, porque se tem uma boa conversa, se tem uma boa troca afetiva, se tem um interesse, se a outra pessoa se desenvolve e ela continua sendo interessante para mim, e isso acontece entre os dois, aquele vínculo, ele vai se tornando criativo, dinâmico, interessante, atraente, e as pessoas vão desejando aquela outra porque ela continua sendo uma pessoa interessante como um todo. Mas, olha, é difícil, né? Falaste de vínculo, né? Naquele estudo que você compartilhou, Anete, sexo versus vínculo. Estamos vivendo uma reorganização afetiva silenciosa. O sexo continua importante, mas perde o trono para outras formas de intimidade. Conversas longas, apoio mútuo, respeito ao tempo do outro. E isso não enfraquece os vínculos, pelo contrário. Menos performance, mais presença. Menos obrigação, mais afeto. Em tempos acelerados, a conexão verdadeira virou o verdadeiro tesão.
E o que antes era crise, agora pode ser apenas uma nova forma de amar. Olha só que interessante, né? Que daí coloca assim que o sexo em segundo lugar. Não é o sexo, mas querendo dizer isso, né? Uhum. E toda essa outra parte em primeiro lugar. Eu diria assim, como sempre deveria ter sido. E podem dizer que as pessoas estão dizendo, o sexo é a segunda coisa mais importante na minha relação. Mas em nenhum momento elas disseram, esse sexo é pior do que quando ele era a coisa mais importante. Uhum. Muito pelo contrário. Porque te É tão conhece melhor mais, que as outras coisas são muito importantes. E elas que são se complementares. reconhece isso, né? E eu acho que tem uma complementariedade, né? Porque Claro. quando tu consegue construir esses vínculos, construir essa participação de diversas partes, um na vida do outro, essa intimidade, ela se torna, de fato, muito mais potente. E aí entra a educação sexual, né? Também. O que destes conceitos está sendo ensinado, debatido, estudado? E até que ponto, talvez, as relações, e aí sem entrar no mérito, mas eu vou entrar no mérito orgânico, genético e cultural, mas até que ponto as relações entre mulheres não estão aumentando em decorrência da frustração em relação a essa figura masculina e em relação a este conceito de sexo. Sabia Porque que o no casamento momento- entre mulheres aumentou? Pois é, no momento que para o homem sexo é apenas penetração e aquilo não tem graça para a mulher, não representa algo prazeroso, talvez com outra mulher ela encontre mais facilmente este caminho do que é legal, do que é prazeroso. Enquanto E aí a gente não está falando de algo orgânico necessariamente, né? A gente está falando talvez de escolhas que são decorrentes. Você está falando de que não seria experiências. algo biológico eu- e sim eu- algo... Eu defendo essa teoria de que muitas mulheres estão ficando juntas e construindo relações não por uma definição biológica de homossexualidade, tá? Mas por uma consequência de experiências que acabam se tornando uma escolha, consciente ou não, sabe? O que eu quero dizer é que aquilo se torna mais prazeroso do que as experiências que elas tiveram com O homens. desejo, se você, vamos lá, se você é desejada e se você tem uma entrega e uma outra pessoa entra em contato afetivo contigo e te trata muito bem, explora o teu corpo de modo que você passe a desejar, bom, tem uma transição aí, enfim, às vezes se coloca uma oportunidade, que eu acho que os dados, as pesquisas, eu vi uma pesquisa recentemente que mostra justamente que o casamento entre homens e mulheres caiu e o casamento de mulheres entre elas aumentou no Brasil. Né? Acho que isso é Claro, isso também dado. pode ter uma relação com a possibilidade de expressar e de reconhecer, deve ter, Sim, né? certamente. Mas eu acredito que tem esse outro viés também. É um reflexo. Como um dos pontos que ressignifica talvez o conceito das relações. Sim. E não estou dizendo que é certo ou errado. Não, Sim, tem então, absoluto- é sobre o que as pessoas possibilidade, podem uma reflexão. perceber. Mas olha que a gente chega numa questão bem crítica quando a gente fala aqui do amor, né, Luciana? E quando você disse agora por último, né, que esse é um dado de que as relações amorosas estão mudando. O endereço, o jeito de amar, a gente vai procurando, vai identificando. Por trás disso tem grandes mudanças culturais também, né? As pessoas vão identificando onde elas se sentem mais ou melhor amadas, né? Amar dá trabalho, amar exige uma construção, é um processo, exige dedicação. É trabalhoso amar? Sim, é trabalhoso, mas vale muito a pena. Vale. Sim, se fosse gravado há um tempo atrás, eu diria, não, mas nem é assim, pessoal. Pode amar mais. Que sim. Agora Pode vamos ter amar que mais. fazer- Agora pode mais amor. Pode mais. Nós vamos ter que fazer sorteio para ver quem vai defender as solteiras aqui É no podcast. Não, eu vou defender as solteiras, não tem problema. Posso assumir A Anete esse tem uma papel. poesia aí nas anotações. Não, Tá. é porque o livro que eu trouxe aqui, na verdade, é da Bell Hooks, né? Tudo sobre o amor. Dica de leitura. Dica de leitura, maravilhoso. Tudo sobre o amor. É uma reflexão da Bell Hooks, uma escritora norte-americana maravilhosa, tem muitos livros, vale a pena ler ela. Vale a pena ler e vale a pena acreditar no amor.
Mas não adianta acreditar, sonhar e ficar esperando, né, Cláudia? Não, tem que fazer a listinha, tem que conversar, tem que fazer tudo direitinho. Fica a dica.